Fala Crochê Lovers, sejam bem-vindas de volta para mais uma receita aqui no canal. Em especial, a gente vai fazer este top com um formato frente única, todo feito com um fio Encanto. Esse tom de amarelo é a cor Sinus e este daqui é a cor Chocolate Marrom. Eu vou utilizar 2 novelos para fazer num tamanho P e para cada manequim maior você vai adicionando pelo menos mais um novelinho do fio Encanto. Vou utilizar a agulha 3 milímetros de crochê para desenvolver e tecer a nossa peça, mas também eu vou precisar de uma outra numeração para fazer essa parte do saiotinho aqui de cima mais levinho. Então, eu vou precisar de uma agulha 4,5 também para fazer esse acabamento na parte inferior da nossa blusa. Além disso, a gente vai precisar de uma fita métrica para tirar as medidas, uma tesoura e uma cola de silicone também para os acabamentos, lembrando que todos esses materiais são da nossa querida Círculo. E agora, com a nossa lista de materiais em mãos, vamos começar. Essa peça, ela é formada por 2 triângulos que vão cobrir a parte do nosso seio. E aqui a gente vai fazer esse triângulo com uma composição de pontos, onde a gente vai fazer as diminuições para dar, de fato, o formato dele. Essa base dessa lateral, para o tamanho P, vai ter uma média de 22 centímetros. Ou seja, a gente vai começar por aqui, fazendo as correntinhas até chegar em 22 centímetros e fazendo diminuições no começo e no final das carreiras para formar o bico do triângulo. Depois, a gente vai fazer esse acabamento, que dá essa volta no nosso triângulo. E depois, com 2 triângulos prontos, a gente vai começar a fazer toda esta parte do corpo da peça, tá? Para os tamanhos maiores, vocês vão acrescentando de 2 em 2 centímetros, pelo menos, para começar este triângulo, tá? Então, tamanho P eu fiz com 22, tamanho M você pode fazer 24, 25 e assim por diante. A gente vai ter 2 triângulos desses prontos. E depois, quando a gente finalizar essa parte superior, a gente vai fazer uma extensão de correntes unindo os triângulos com essa medida que vai ficar nas costas, como essa nossa blusinha, ela é um estilo frente única. Então, aqui, ó, a medida que eu deixei para o manequim P foi de 20 centímetros, tá? Aqui vocês podem, conforme eu for tecendo, eu vou explicando, ir colocando no corpo para ver essa distância, ou também pode usar essa mesma lógica de aumentar pelo menos 1 ou 2 centímetros por manequim, tá? Mas lógico que isso varia de acordo com o volume de seio de cada um, que não é padrão. Então, ao longo, quando a gente for tecendo essa peça, vou explicar para vocês como vocês podem ir provando, que vai ser muito mais fácil. Então, vamos lá. Então, aqui para os triângulos, eu vou começar fazendo o lacinho inicial com a minha agulha menor, tá? E eu vou ir fazendo as correntinhas até chegar no tamanho da largura do triângulo. Então, aqui no caso, para o tamanho P, eu vou fazer 22 centímetros, 2 centímetros a mais você vai somando para cada manequim, tá? Aqui não tem segredo, a gente vai e rebate a medida na fita métrica. Depois, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, contando de fora para dentro, e eu vou começar com uma laçada, insiro o fio nesta base, laço, tiro 2, e na próxima eu vou fazer de novo, laçando, colocando na próxima base, tiro 2 alcinhas, ficando dessa forma com 3 na agulha, para depois laçar e tirar tudo. Isso aqui que a gente fez foi uma diminuição no começo. E depois eu vou seguir fazendo pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. Então, desde essa primeira carreirinha que a gente tá começando das correntes, a gente vai ter que fazer essa diminuição no começo. E quando chegar no final da carreira, vocês vão deixar as 3 últimas bases, que a gente vai fazer essa diminuição na base também. Vou fazer o seguinte, vou laçar como se eu fosse fazer um ponto alto, coloco na base, trago o fio maior, laço e tiro 2 alças só, fiz metade do ponto alto. Repita esse processo na próxima base, parando o ponto na metade, tirando essas 2 alcinhas, e faço uma terceira vez. Essa primeira carreira, a gente fez uma diminuição de 3 no início e uma diminuição de 3 no final. Ali no início tem um somebody love porque a gente já começa com pulando, né, digamos assim, as correntinhas. Então parece que a gente laça 2 vezes porque o espaço que a gente deixa no começo é um pouquinho menor, então ele dá um repuxe. A partir das próximas carreiras eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer uma diminuição no começo e no final, porém de 2 bases para 1. No começo, como que eu gosto de fazer? Eu gosto simplesmente de pular a primeira base e fazer um ponto alto na segunda. Como se eu tirasse essa primeira base e não fizesse nada. Então, eu tenho uma diminuição.
muito mais simples. Aí eu vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até eu chegar no final, deixando 2 bases lá no final agora, tá? Então, tomem cuidado para vocês verem qual que é o topo sempre da base que a gente fez na diminuição da carreira anterior. E aí, eu vou fazer 2 vezes. Laço, coloco a agulha, tiro 2 alças, de novo, laço, coloco a agulha, tiro 2 alças, para depois laçar e tirar as 3 alças. Tá vendo que tem 2 pontos altos, aliás, com metade do corpinho feito? Então, a gente vai ter 2 bases que ao laçar essa última vez, a gente vai fechar em uma base final. Faço uma correntinha, viro, e essa diminuição no começo da carreira eu só vou pular a primeira base, na segunda eu faço um ponto alto, para ficar mais fácil aqui também. E no final eu vou seguir fazendo essa diminuição de 2 para 1 do mesmo jeito. Aqui você vai ir fazendo as carreiras, sempre com diminuição no começo e no final, desse jeito que eu mostrei, até você chegar numa hora que você vai formar o biquinho do seu triângulo. Quando você chegar no final, ó, por exemplo, eu tô bem ali na pontinha, eu fiz uma correntinha e eu tenho as 2 últimas bases. Eu vou só fazer a última diminuição direto e quando eu fecho as 3, eu já tenho a pontinha do meu triângulo. Faço uma correntinha só para finalizar e aí você dá uma esticadinha para o seu ponto ir assentando e você ter um triângulo formado assim. Cada proporção de manequim vai ser de acordo ao tanto de centímetros que você começou lá na base do triângulo, tá? Depois eu faço uma correntinha, faço um primeiro ponto baixo e eu vou seguir dando a volta na borda do triângulo. Eu vou pular um espaçamento de um dedinho, mais ou menos, e eu vou fazer um leque agora com 5 pontos altos. Então, eu fiz 3, ou seja, eu vou fazendo pontos altos no mesmo lugar, com um total de 5 pontos altos. Depois eu vou pular um espaçamento de um dedinho. Eu gosto de usar essa técnica como a gente não tem a base com as bases para contar direitinho. Faço um ponto baixo, pulo o espaçamento de um dedinho também e pego bem na bordinha fazendo o leque de 5 pontos altos no mesmo lugar. E desse jeitinho bem solto, com essa técnica, eu vou dar a volta por todo o triângulo, fazendo essa primeira carreira que eu vou intercalar um leque com 5 pontos altos e um ponto baixo. Quando vocês chegarem dando toda essa voltinha aqui, eu vou fechar o último leque ali com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo que a gente começou. Então, ó, fiz o último pontinho baixo, depois lá no primeiro eu fiz um ponto baixíssimo para fechar a carreira. E desse jeito a gente tem essa primeira volta. Agora eu vou fazer uma segunda carreira intercalando os leques na parte mais baixa. Então, eu vou começar aqui no topo do triângulo. Neste caso, eu vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar e depois eu vou fazer o ponto baixo no terceiro ponto alto do leque dessa carreira de baixo, ó. 1, 2, 3, que vai dar bem ali no meio. E eu vou fazer um ponto baixo para fechar ele ali. Então, 1, 2, 3, e aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar o leque, ó, nesse ponto baixo, mais embaixo da carreira de baixo. Fica até um trava-língua aqui. E eu vou fazendo, completando essa lacuna, então com esse leque de 5 pontos altos, e faço aquele ponto baixo no pontinho do meio desse leque anterior. E eu vou, ó, encaixando literalmente os pontos altos em leque nessa segunda carreira. Aqui eu vou fazer a mesma coisa também para completar toda essa volta. Nessa segunda carreira tem um pontinho importante, ó. Quando vocês chegarem nas quinas, vocês vão ver que vai ser como se fosse a parte mais baixa da intersecção entre os leques. Porém, a gente vai ter um espaço de 2, digamos assim. Então, se eu fizer só 5 pontos altos para fazer essa curva do triângulo na segunda carreira de leques, ela vai repuxar, porque ela não vai ocupar todo o espaço, esses 180 graus, digamos assim, para você dar essa curva. Então, aqui eu vou ter que fazer um total de 10 pontos altos. Eu fiz os 5, completou metade dessa curvatura, depois eu vou fazer mais 5 junto no mesmo lugar, para daí sim fechar com um ponto baixo no leque do outro lado, tá vendo? Então, nas quinas da segunda carreira, a gente vai ter um leque bem grandão, que vai ser o dobro de pontos altos, que vai ser com 10, tá? Só nas quinas. O resto a gente vai seguindo normal. E aí, ó, quando você olha, vai ficar dessa forma. Desse jeito, a gente vai ter o triângulo terminado e você vai replicar a mesma coisa para o segundo triângulo, tendo 2 no total. Depois que você fizer o segundo, nesse segundo, você não vai cortar o fio e você vai fazer
uma tira de correntinhas, que vai ser aquelas correntes que vão unir a parte das costas desse nosso top de frente única. Então, eu vou seguir aqui fazendo correntinhas e eu vou pegar minha fita métrica e eu vou usar aquela segunda medida que eu mostrei lá no começo do vídeo para vocês. Aqui no tamanho P, eu vou ter um total de 20 centímetros, tá? Então, pro tamanho M, você pode deixar 22, pro tamanho G, 24, e colocando de 2 em 2 para você ir testando, tá? Mas fica uma média assim. Fiz os 20 centímetros, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cantinho do outro triângulo e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, não importa o jeito que você deixar o triângulo, tá? Por exemplo, nesse top marrom, vocês estão vendo que ele tá retinho na parte... a gente tá vendo ele na horizontal, tá vendo? As tramas. Mas se eu virar o triângulo de lado, uma outra lateral para baixo, por exemplo, vai dar na mesma. A única diferença é que no bojo, nessa parte do triângulo, pode ser que fique diferente o alinhamento da trama que você vai fazer, que é o jeito que tá a peça amarelinha, tá? Agora, depois que a gente uniu essa parte das costas, a gente vai fazer as correntinhas lá de cima também, que vão ser as amarras que vão ter lá no topo do nosso ombro. E a gente vai pegar um fiozinho, fazer um nó nas duas partes superiores agora, que você vai posicionar do jeito que eu mostrei no vídeo. E você vai fazer correntinhas para uma tira de amarras, dos dois lados. Vou fazer em uma taça e depois eu vou fazer na outra taça. Por que eu gosto de já fazer essas tiras em cima? E depois as tiras na frente que a gente vai amarrar. Porque você já vai conseguir meio que fazer a prova no seu corpo e saber direitinho como que vai ficar essas distâncias. Então, ó, a gente vai ter que fazer 4 tiras aqui agora. As duas do ombro e essas duas aqui da frente da nossa peça. Para que na hora de vestir, ó, a gente vai ter o laço frontal e o laço que vai amarrar lá por trás do nosso pescoço, aliás, tá? Então, ó, aqui tá o esboço da nossa peça para vocês entenderem o formato. Depois disso, a gente vai agora começar a crescer a parte do comprimento da nossa blusa. Então, a gente vai trabalhar do início da fitinha de um lado, que a gente amarra na frente do busto, vai passar por toda a extensão na horizontal e vai parar no início da fitinha do outro lado, tá? Eu vou fixar o meu fio novo aqui e eu vou subir 3 correntinhas. E por toda essa primeira carreira, eu vou trabalhar pontos altos, sem segredo. Aqui nessa parte da lateral, que a gente tá vendo, a gente consegue ter a base dos pontos bonitinho pra gente fazer a pega. Então, eu vou ir fazendo um ponto alto por pontinho de base, até chegar no final dessa parte do triângulo direito, no caso que eu tô vendo. A hora que você chegar nas correntinhas ali das costas, também sem segredo, você vai pegar e fazer um ponto alto por cada correntinha dessa extensão que a gente fez. E depois vai continuar para outra lateral ali do outro triângulo, parando ali no início da próxima correntinha. A gente vai fazer 2 carreiras de pontos altos, tá? Que vai ficar assim este início. E a partir das próximas, a gente vai pegar uma agulha agora a maior, de 4,5 milímetros, pra gente deixar esse ponto mais frouxo, né? Mais maleável, e na hora de a gente vestir ele ter um caimento mais molinho. Então, a gente vai trabalhar agora uma carreira de ponto alto intercalado com correntinha para fazer esse início. E depois a gente vai trabalhar pontos altos duplos para a gente esticar um pouquinho mais essa parte do corpo da peça e ela ficar mais maleável ainda. Então, aqui eu fiz as 2 carreiras de pontos altos. Eu vou para a terceira carreira com agulha maior agora. A gente vai subir 3 correntinhas e eu vou fazer um aumento só nesse comecinho no final. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto alto e agora sim eu intercalo. Uma correntinha, pulo uma base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma base, um ponto alto. E desse jeito eu vou seguindo até eu chegar lá no final de toda essa extensão dessa carreira. E no final eu fiz 2 pontinhos juntos para ter um aumento só no finalzinho também. Agora a gente vai fazer o ponto alto alongado. Então, eu vou subir 4 correntinhas. E eu vou vir fazendo, ó, uma laçada, 2 laçadas, e eu vou trabalhar em cima do ponto alto somente. E vou fazer esse ponto alto com essa etapinha a mais. Faço uma correntinha, vou ali na cabeça do próximo ponto alto, dou 2 laçadas,
coloco na base, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. A gente vai fazer isso 3 vezes para fazer este ponto alto alongado. E eu vou intercalar ele com uma correntinha e sempre fazendo o ponto alto alongado em cima do ponto alto da carreira de baixo. Vai ser meio que quase a mesma coisa que a gente fez, porém com o ponto que vai ficar mais altinho. Depois, a gente vai crescer mais algumas carreiras para dar o comprimento, que vai ser... A gente tá, ó, 1, 2, 3 na quarta. Na quinta carreira, eu vou fazer só pontos altos alongados, um para cada base. Então, vai ser um em cima da correntinha, um em cima do ponto alto. Na próxima, a gente vai fazer intercalado, o ponto alto alongado com uma correntinha. E na última, mais uma vez, uma só de ponto alto alongado para dar esse efeito vazadinho, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras no total. Lembrando que o comecinho a gente fez ali as 2 primeiras carreiras de pontos baixos com a agulha 3 e depois a gente aumentou para a agulha maior para que a gente deixasse essa parte do comprimento muito mais fluida. E aí, feito o comprimento da nossa blusa, a nossa peça vai estar prontinha. Você pode colocar ponteirinhas ali nas cordinhas, caso você queira. E para fazer o arremate do fio encanto, você vai fazer ele normal, esconder o rabicho, né, para dentro, e você vai usar a cola de silicone por dentro, assim, para dar uma coladinha, para que ela fique bem segura, tá? Essas 2 alcinhas da frente, quando a gente veste, elas vão ficar bem ali no meio do seio. Mas se você achar que esse decote tá muito aprofundado, tem um segredinho. Você vai dar um nozinho aqui inicial e você vai passar essa cordinha, ó, por dentro do ponto leque que a gente tem ali, subindo um pouquinho. Você vai fazendo isso para subir o tanto que você quer desse decote, digamos assim. Então, eu subi um pouco, vou fazer outro nozinho, vou apertar bem e depois fazer um laço. Desse jeito eu subo a profundidade do meu decote, ela não vai ficar tão lá embaixo, caso você prefira, tá bom? E se você quiser também colocar mais a sua cara, pode costurar um bojo, enfim, adaptar do jeito que vocês quiserem. A nossa peça vai estar prontinha, super fluida para vocês utilizarem, é uma peça também muito legal para vocês venderem. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa peça como eu gostei. Não se esqueçam de, quando vocês tecerem, utilizar a nossa hashtag aqui da Círculo, que é a Sempre Círculo, pra gente poder achar as peças tecidas pelas mãos de vocês. É isso. Espero que vocês gostem. Um beijo da Prof e até a nossa próxima receita. Tchau!